Olá, meus irmãos, tudo bem? Passaram bem uma semana? Graças a Deus eu também passei bem. E ah, apesar de calor muito intenso aqui nos Estados Unidos, eu estou passando bem. Hoje nós vamos continuadamente ver a palavra do Senhor Jesus Cristo sobre a igreja da Tiatira, que foi representado no Apocalipse capítulo 2, versículo 20 até 23. Primeiramente eu vou ler estes versículos da Apocalipse. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Como nós sabemos através da palavra do Senhor Jesus Cristo, essa igreja de Tiatira representa os 1000 anos de domínio da Europa na área de política da Europa pela Igreja Católica. Por isso, esses 1000 anos nós sabemos que é uma chamada de idade da escuridão ou idade negra da história da igreja, porque essa de igreja naquela época, durante 1000 anos, está envolvido muito profundamente nas políticas da europeia, perdão, durante 1000 anos. Então, como esse mundo secular não pertence aos ensinos do cristianismo e influenciado muito fortemente pela Satanás e ensinos seculares, então a igreja daquela época de 1000 anos foi corrupto profundamente, que gerou uma reforma de cristianismo pela aquele bispo chamado Martin Luther. Então hoje nós vamos ver sobre a igreja de Tiatira, que foi representado pela igreja católica. Nós vamos ver o que eles tolerou, o ensino secular e ensino de Jezabel, que é representante de Satanás. Então, antes de nós vamos ver detalhadamente os ensinos errados que a igreja aceitou, nós vamos ver alguns elementos que significa de esses falsos ensinos de Satanás. Mas, infelizmente, no círculo de cristianismo, esses ensinos foram misinterpretados, que foi aceito como verdade, um ensino verdadeira, mas não é. E essa daqui, eu e vocês também, todo mundo sabem sobre
de três parábolas que está mencionado no Mateus capítulo 13, mas hoje gostaria de analisar junto com vocês isso e nós queremos corrigir se nós estávamos mal entendidos com isso. Primeiro de assunto é o exemplo de uma mulher misturou o fermento numa grande quantidade de farinha, consequentemente a massa inteira ficou fermentada. É um famoso de parábolas que a Bíblia está mostrando para nós. Geralmente, essa parábola de fermento é bem aceita, porque bem aceita entre os cristãos como uma expansão do reino dos céus na terra. Porque crescendo, então de massa a fermentado e cresce de volume e tamanho. Então, como está mencionado de reino de céus na terra, então muitas pessoas de interpretar essa parábola como se fosse uma coisa muito bom. Mas nós temos que saber uma coisa. Essa parábola de fermenta, vamos pensar. Primeiro, original de massa de farinha tem característica, tem caráter próprio que de farinha de trigo possui. Mas depois um fermento foi adicionado, essa massa começou a se transformar, perdendo caráter original que ele possuía e se mudou para outra coisa que é diferente dos original. Então, de outro assunto que na Bíblia, fermento é representado como se fosse uma coisa de maldade. Então, de essa parábola, de o estado original de, vamos dizer, criação de Deus, que era farinha original, se transformou e foi adulterado. Então, alguma coisa aconteceu erradamente. Então, no Mateus capítulo 13, mostrando três parábolas sobre a expansão do reino de céus aqui na terra. Então, primeiro parábola que foi mencionado é a parábola de joio. Um homem, um agricultor, ele plantou grãos muito bons, saudável no campo dele, mas o inimigo, ele veio, enquanto o dono estava dormindo, ele espalhou o semente de joios. Como essa semente de joio no estado de grão é muito semelhante com os de grãos verdadeiros, então eles cresceram junto, não dá para distinguir no estágio inicial. Então, de dono, em vez de catar e atirar fora de um por um esses de joios, ele deixou de joio e os grãos cresceram juntos, lado a lado, até no tempo de colheita. Na colheita, como é diferente, e visualmente também, então ele dá para separar uma verdadeira e o falso. Então, essa é a situação do reino de céus aqui na terra.
hoje em dia, porque coisa de bom está coexistindo junto com coisas mal de Satanás. Então, de Deus está esperando até tempo dele chegar, que é para eliminar essas maldades aqui na Terra. Então, essa daqui nós entendemos que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, como juízo. Então, nós entendemos aquele tempo é o tempo de colheita. Então, Deus está deixando coisas bons, vamos dizer, cristãos, e de coisas falsas, e cresceram junto aqui na Terra. E pessoas estão argumentando que aqui está mencionando os céus na Terra. Se é céus na Terra, não quer dizer o reino dos céus na Terra não é uma coisa boa, não é um cristianismo, porque aqui está mencionando o reino de céus. Mas nós temos que entender primeiramente isso. Os céus não é somente onde nós vamos ir depois nós saímos desse mundo. Céus vamos dizer, onde Deus está, literalmente, se Jesus Cristo e através do Espírito Santo e o Deus Pai está presente nesse mundo, então nesse mundo é o reino de céu, porque nosso Deus é o Rei, Senhor Jesus Cristo é Rei. Então, nesse mundo atualmente, nós podemos dizer o reino de céus. Esse reino de céus está crescendo, está coexistindo de coisas maldade, coisas mal, que é proveniente de Satanás. Então, nós temos que, através dessa parábola de joios, representar hoje em dia em que nós estamos vivendo. E a segunda parábola é a parábola de grão de mostarda. O semente de mostarda é o menor entre todos os sementes, mas o problema é que essa semente cresce anormalmente, tão grande que ele transforma até o tamanho de árvore, e pássaros vêm nessa árvore, eles de construir ninhos e eles residem nessa árvore. Então, árvore enorme está crescendo. Então, pessoas interpretam, está vendo? O cristianismo, representado pelo esse semente de mostarda, que é tão insignificantemente pequeno, cresce tanto. Então, o cristianismo atualmente é assim. Será que isso é verdade? Eu tenho certeza que não. Por quê? A mostarda é uma planta chamada de hortaliça. É uma planta de hortaliça que cresce até tamanho de mais ou menos 1 metro de altura. Então, aí, de mostarda, sementes, ele se forma. Mas essa de hortaliça, que é de 1 metro, cresce uma enorme de tamanho de árvore. Então, alguma coisa anormal está acontecendo e alguma coisa está errado. Então, vamos dizer que uma coisa normal se tornando uma coisa monstruosa. Então, não está certo. Então, DNA de planta de mostarda se mudou. DNA mudou, que é criado originalmente pelo Deus, mudou pelo alguma coisa. Então,
uma coisa se tornou monstruosa, e pássaros também representando na Bíblia como um símbolo de coisa de maldade. Tem pessoas que dizem, e o corvo que trouxe alimento para Elias? Mas lá é mencionado corvo, mas não é pássaros ou aves. Então, na Bíblia, quando aves ou pássaros está mencionado, normalmente alguma coisa simbolizando errado e maldade. Então, essa de parábola de mostarda de semente de mostarda também não é natural, não é normal. Alguma coisa está acontecendo erradamente. Então, não é o crescimento de cristianismo. Terceiro parábola é de fermento. Nós já vimos no caso de mulher. Então, de DNA do farinha se mudou completamente para uma farinha que cresceu, expandiu e grandemente e vai se tornar para fazer pão. Então, cristianismo não está em expansão, por isso essa daqui três parábolas não são uma coisas de boas que estão acontecendo. Alguma coisa de anormal e monstruosa está acontecendo nesse mundo. Então nós temos que cientes sobre isso e nós temos que rejeitar os ensinos populares que o cristianismo está em expansão. Também é uma obra de Satanás, inimigo de Jesus Cristo, que está distorcendo a verdade da Bíblia com umas palavras populares, que uma coisa é boa de ouvir, mas não é. Então, eu estou mencionando essas três parábolas porque essas três parábolas representam aqueles ensinos errados do profetisa Jezabel, que entrou na igreja de Tiatira. Então, essa Jezabel, que era esposa do pior rei do Israel, Ahabe, matou profetas e tentou matar o profeta Elias também. Então, representa Satanás. Então, nós vamos ver especificamente o que vai analisar esses ensinos errados na semana que vem. Hoje nós vamos terminar por aqui. Deus esteja com vocês para sempre e eu agradeço e a gente se vê semana que vem. Até logo. Obrigado.